Tô brincando, cara. Muito bem, gente. Ó, juntos mais uma vez em mais um episódio aqui do nosso podcast da Folha Metropolitana. E hoje para conversar com um cara muito bacana, aliás, uma grande liderança política do nosso estado de Goiás, já foi vereador por Goiânia, ele é advogado, é empresário, é escritor e é uma figura da direita muito representativa no estado de Goiás e no Brasil. Eu estou falando de Telêmaco Brandão. Que bom recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com você e na companhia dessa audiência maravilhosa. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado pelas palavras elogiosas também. Mas eu gosto de dizer, não me envaidece, mas mostra que a gente tem responsabilidade. Claro. Ó, Telêmaco Brandão, além dessa apresentação que eu já fiz, e não é gabando, eu só estou falando o que ele faz realmente. O Telêmaco Brandão também é pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido Novo. Telêmaco, bom, depois você volta aqui como pré-candidato, que eu quero muito conhecer o seu projeto aí, o que você tem de novidade, por que, afinal, que você decidiu colocar o seu nome como pré-candidato. Mas isso num outro momento, porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, e eu sei que você tem pontos de vista tão interessantes, que depois também, claro, vão ser usados lá na pré-campanha mais robusta e também na campanha. O mundo está meio que em colapso econômico. O Donald Trump impondo taxas pesadas para todo lado, um novo ritmo de exigência com regras econômicas e o mundo todo está sofrendo. E aqui no Brasil, a dose muito dura, uma taxação de 50%. Como é que você vê isso tudo aí? O Donald Trump tá doido? Boa colocação. Muitos pensam, mas se a gente conhecer um pouquinho melhor dele, não é tão difícil. Eu trouxe um livro aqui, né, um que fala sobre ele, outro que ele escreveu, que a gente toma conhecimento. Se você me der licença, eu vou ler aqui para a nossa audiência alguns trechos do livro, que há 40 anos atrás, quando ele era um empresário, ele escreveu um livro em 1987. Significa que antes de escrever o livro, ou seja, pelo menos 40 anos atrás, já tinha uma dor muito grande, que era o prejuízo que os Estados Unidos, os danos que os Estados Unidos sofriam economicamente em razão da sua visão liberal de mercado, de não tributar produtos que eram importados pelos americanos, isto é, que vinham de fora para os Estados Unidos, com uma taxa que é ridícula, que é de 7 a 10%, eu já morei nos Estados Unidos, você sabe disso, conquanto a recíproca não é verdadeira. No caso do Brasil, os produtos que vêm de lá para cá começam a ser taxados em 82%. Só que isso é uma regra geral. Você vai na Europa, é um absurdo a tributação dos produtos americanos. E os Estados Unidos começou a ser prejudicado desde a época. Ele está falando do Japão, né? Porque o Japão era o grande... Ele fala o grande vilão tributário. O grande vilão, né? Depois, porque se a gente for pensar, a China, há 40 anos atrás, não tinha nenhuma expressão. Em 95, a China tinha um PIB e um produto per capita menor que o do Brasil. Você viu tanto que 20 anos de PT praticamente arruinou o Brasil, né? A gente poderia muito bem estar muito melhor, mas essa visão de mundo contra quem produz, né, fez a gente chegar nesse ponto. A China é comunista. A China tem um sistema político comunista, mas um sistema econômico capitalista. Incentivar quem produz, investem. A educação chinesa é uma potência de formar pessoas capacitadas, engenheiros brilhantes. Os 3 últimos imperadores da China, os presidentes da China, são engenheiros formados nas melhores universidades lá. A única esquerda do mundo que faz essa idolatria à ignorância é a brasileira, a tal da bandidolatria. E a ignorância, o culto à ignorância é peculiar da esquerda brasileira, até porque o seu ídolo é uma pessoa muito ignorante, né? Sem cultura, sem leitura, sem formação econômica. Mas, enfim... Eu fui falar dessa questão, perdi o ponto. Ele está falando do Trump. Há 40 anos atrás... Vou até repetir aqui. O Trump tá maluco? Não. Há 40 anos atrás ele já falava disso. Eu falei da China, falei do sistema econômico, eles cresceram tudo, mas na época era o Japão, ele já estava falando e sofrendo, externando seu inconformismo com os prejuízos que os Estados Unidos sofrem. Eu gravei um vídeo recentemente, se você me permitir, depois eu convido os amigos a me seguir. Claro. É um vídeo recente, minhas redes sociais é @telemacobrandão30. Telemacobrandão30. Isso. E o que acontece? Eu expliquei isso para as pessoas. Uma coisa é quando o Trump está falando de 3 pontos, né? Na carta que a Casa Branca enviou ao governo brasileiro, ele falou da perseguição política a Bolsonaro. Outro assunto, a restrição à liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é sagrado. Você tem direito até de ser racista,
Isso é problema seu, só mostra que você é um babaca, um idiota, mas tem direito de ser idiota lá. É que as pessoas têm que fingir que não são, porque racista tem em todo lugar, mas aqui você é obrigado a fingir que você não é. Né? Mas lá não, lá você pode ser um racista publicamente, inclusive lá você tem essa liberdade de expressão. Então a liberdade de expressão lá é absoluta. Né? Porque eles entendem porque ela foi criada, depois a gente pode falar disso. Então a carta toca nesse ponto. Em terceiro, ele toca da situação comercial. E essa situação comercial não tem nada a ver com as outras duas. Tá? Tanto é que ontem ou antes de ontem... Então não é uma tributação política, na sua Não opinião. tem nada a ver com isso, porque ele está fazendo com outros países que não têm atrito político. Mas antes dessa encrenca toda, ele já tinha sobretaxado vários países e com o Brasil ele deixou em 10% do mesmo jeito. Foi Bom, ele havia sido já muito brando com o Brasil. Sim, e que me estranhou, né? Talvez isso fez ele prestar mais atenção na situação do Brasil. Mas não é tanto, é que veio depois um comunicado flexibilizando em relação ao suco de laranja e alguns outros produtos. Né? Isso agora está flexibilizado. A manga deve entrar e outros não sei, também, né? Não lembro de cabeça. Suco de laranja que me chamou a atenção, eu não memorizei. Eu li, mas eu não memorizei. Os americanos consomem muito. Exatamente. 70% do suco de laranja que eles consomem é exportado do Brasil. E sabe quanto que eles cobram de imposto no suco de laranja? 1%. E eles sabem disso. Quem paga essa conta é quem usa o serviço. Porque o suco chegando lá com 1% de imposto é um preço, chegando com 50% é outro. E isso traz uma impopularidade para ele. Mas entre essa impopularidade e o desequilíbrio na balança econômica que está tirando dinheiro dos Estados Unidos, ele prefere pagar o preço de reequilibrar. Então o Trump não pretende, hora nenhuma, que o Brasil seja tributado de 50%, como ele não pretendia tributar a China em 150%. Isso é uma forma, esse livro dele, né, vou mostrar, chama A Arte da Negociação. Isso é da autoria dele mesmo? De autoria dele. Esse livro ele escreveu há 40 anos. Eu li esse livro porque eu li esse outro aqui, ó. Scott Adams é um mestre de persuasão sim. E previu que ele ia ser presidente bem antes dele ser eleito, porque ele falava que ele era um mestre de persuasão. E já isso era perceptível há 40 anos atrás, quando escreveu esse livro. Pelas histórias que ele contava aqui, como que ele construiu a Trump Tower, o Hotel Commodore, o Cassino de Atlantic City, enfim, aqui é só storytelling esse livro. E ele mostra que, e eu vou ler aqui para vocês verem quem que é Donald Trump. Ele não é um louco, ele é uma pessoa que ele se diz que a paixão dele é negociar. E que ele adora vencer canalhas. Para começar, ele adora negociar com canalhas e vencê-los. Essas frases estão todas no livro aqui. Se a gente tiver tempo, eu vou ler para vocês. Então, ele é um negociador inconformado com os Estados Unidos se prejudicar nas relações comerciais. Então, quando ele joga esse 150%, esse 50%, não é a intenção dele. Ele fala assim, olha, se você não vier sentar comigo para a gente equilibrar esse jogo... Então, isso é um convite para um café. Exato. Vem sentar comigo. Se ele não ligar, o governo brasileiro não pode ligar. Pare, o governo brasileiro é mais poderoso que o chinês? Nem economicamente, nem militarmente, nem nada, nem politicamente nada. E o governo chinês entrou em contato com ele, porque ele mandou a mensagem. Eu já falei, é isso. Se não vier sentar para conversar, vou taxar em 150%. Então vamos conversar. Então agora a gente vê desculpa, mas o Brasil, eu sou brasileiro, é o meu país, sou um patriota, mas é um nanico diplomático. Militarmente nem se fala. Né? Economicamente, a gente pode achar que é muita coisa, mas para os Estados Unidos, quem sabe alguma coisa? Costumo perguntar para ele, o que você sabe sobre Paquistão, Azerbaijão e Uzbequistão? Quem jogou War sabe pelo menos, mais ou menos, onde eles estão. Quem não jogou War não sabe nada. Sim. A gente está para os Estados Unidos como o Uzbequistão está para nós. Essa é a verdade. Telemaco, como eu estou pensando aqui, nós somos o quê? A 12ª economia hoje do mundo, entre 10ª e 12ª, isso não pode ser desconsiderado. Nós temos a 12ª força militar do planeta também, isso não pode ser desconsiderado. Mas eu falo diante dos Estados Unidos e diante da China. Onde que eu estou comparando com a China? Não, tudo bem. Mas aí você pega o presidente da China, eu não quero liga. ficar aqui me sentindo um cão sarnento. Você está me fazendo, desculpa, mas você está me fazendo sentir um cão sarnento. Não aqui. se sinta, ok? Mas a gente poderia estar muito melhor. Quando eu faço essas críticas, é que a gente poderia estar muito melhor. E outra, a gente tem que colocar no nosso lugar. Por que o presidente Xi Jinping liga e o outro está achando que não vai ligar? Porque ele está se lixando para a população. Ele está ganhando popularidade com isso. E não vai ligar, não vai dar o braço a torcer. Por quê? E onde que isso aconteceu? Em Cuba, os Castros não quiseram negociar. Na Venezuela, né, de Evo Morales e Maduro não quiseram negociar. Cuba está 70 anos atrás. E não volta. Você vai lá hoje, é um caos. Porque teve um orgulhoso que se achou na condição de não dar o braço a torcer, se lixando pro povo. E essa semana saiu os filhos de Fidel Castro vivendo babescamente em iate de dezenas de milhões de dólares e etc. Esses caras estão se lixando pro povo. Então, quando
o Donald Trump voltando, faz isso, ele faz para chamar para negociação. Mas, infelizmente, nós temos alguém tão tolo, ignorante, que não quer negociar. Mas o pior é as pessoas tomando a dor disso, porque nós tínhamos que estar contra esses políticos. Sabe por quê? Porque o que o Donald Trump quer fazer é que o socialista de iPhone compre o iPhone mais barato. Porque se negociar, o que hoje a gente paga, no caso do iPhone, 89%, se a gente tivesse fabricando iPhone aqui e exportando para lá, o americano está pagando de 7 a 10. Quando vem de lá para cá, a gente paga 89%. É isso que ele tem se queixado. Então, se vocês querem cobrar 89, fica à vontade, vou cobrar 50. Agora, se você quiser baixar, vamos sentar e negociar. Foi o que ele fez com o mundo inteiro. E se negociar, o iPhone vai ficar mais barato. O tênis vai ficar mais barato. A camiseta vai ficar mais barata. E tudo que vem dos Estados Unidos vai ficar mais barato, apesar que não vem muitas coisas assim, né? A gente importa quase tudo, é praticamente dos tigres asiáticos ali, né? Que é a indústria, o pátio industrial do mundo hoje. Então, a gente tem que fazer essa análise correta, Thiago. Eu não estou questionando aqui essa questão de perseguição política, que são assuntos diferentes, nós podemos falar disso também. Tá? Eu sou duro crítico que não do STF, mas que um membro do STF faz. Né? E sim, há sanções internacionais, e uma delas é o que aconteceu recentemente, para violadores de direitos humanos. Ele é um violador de direitos humanos, eu provo com muita facilidade. A supressão de liberdade de expressão também é outro ponto, a gente pode falar. Mas no aspecto comercial, a gente só tem a ganhar. O consumidor. Aí o industrial fica com medo de entrar produtos baratos. Não, mas vai entrar também suprimentos mais baratos. Vai entrar matéria-prima mais barata. Vai entrar maquinários mais baratos. Insumos mais baratos. Então isso beneficia todo mundo. Quem está interessado nisso? Só político. Porque político vive de arrancar o dinheiro do povo. Já está na segunda pesquisa que o Lula mostra um crescimento. Eu, como cientista político, previ um crescimento imediato dele na casa de 8 a 10 pontos, por causa desse sentimento nacionalista que ele está despertando. É o natural. Eu acho que fica... Se o Lula estava pensando em desistir da eleição, esse movimento todo e vai encorajá-lo muito a entrar numa nova disputa. Você já falou que o governo negocia mal ou não negocia. Eu até falei num dos meus programas, lá na TV Band, que esse tipo de relação não é de vice com o presidente, não é chanceler com o presidente, não é um grupo de senadores com o presidente. Esse tipo de conversa é de presidente para presidente. Até agora não houve esse contato, pelo menos. Se depender do nosso presidente, não vai haver. Pois é, não é o Alckmin que vai negociar isso, não é um grupo de senadores ou o nosso chanceler, que é excelente, mas também não é o papel dele. Agora é o presidente. Eu tenho deixado isso muito claro, que é o meu ponto de vista. Agora, se o governo erra na negociação, e me fala aí, e o Eduardo Bolsonaro, no meio de tudo isso, ele está fazendo a coisa certa? Deixa eu te falar, estão querendo, o que o Eduardo Bolsonaro, para mim ele está querendo se capitalizar nisso, né, se promover, mas aqui, é errado quem bateu na mulher ou quem denunciou? O Eduardo Bolsonaro só está denunciando o que está acontecendo no Brasil. Essa aplicação de penalidades acontece em que situações? É realmente quando se observa a violação de direitos humanos. Aí o processo... Mas chega a tanto, Telemo, de violação de direito humano? Sim. Não houve ninguém, ali... Vou falar para você. Não que é um princípio... nada também. Tá, então deixa eu falar para você. Houve um desconforto ali muito grande. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo mundo tem que ser julgado mediante um processo justo e devido processo legal. Não existe processo legal, no caso de todas essas pessoas, por muitos motivos. Primeiro, nenhuma delas deveria estar sendo julgadas por Alexandre de Moraes. Primeiro, porque nenhuma delas tem foro no STF. Lula foi julgado por quem? Sérgio Moro, era ex-presidente. Ex-presidentes são julgados por juiz comum. Presidentes e mandados no STF. Segundo, uma pessoa suspeita, ela não pode julgar. Não é suspeita porque ela é mau caráter, é porque ela é emocionalmente envolvida. Como que você pode julgar, investigar um processo que você é vítima? Ele, supostamente, essa história do golpe previu uma tentativa de assassinato com o senhor Alexandre de Moraes. Ele é totalmente... Como é que ele vai julgar? Isso é um princípio universal. No mundo inteiro não há julgamento justo, porque o julgamento, como é que tem que ser feito? Diante da lei. Há uma evidente suspeição, então. Exatamente. Aí. Pensa você, alguém que quer matar uma pessoa que você ama muito e você vai julgar essa pessoa. Talvez eu julgue ele mais passionalmente do que se fosse a mim mesmo. Pensar que uma pessoa quer fazer um mal para um filho meu. Eu não estou apto a julgar uma pessoa dessa. Ou que fez, ou que tentou, ou que planejou um mal. Ou contra mim mesmo, ou contra uma pessoa querida minha. A justiça
existem regras, é universal. Em qualquer país do mundo democrático, onde há o império da lei, a lei determina isso. Mas aqui no Brasil, não. O que é uma ditadura? Onde uma pessoa ou um grupo atropela a lei. Ele dita as regras, por isso é um ditador. Ele dita as regras. No Brasil, nós temos regras, mas tem sido atropelada. Por exemplo, da competência do juiz, que é a competência. Aquele juiz que tem que julgar o caso. Não é ele, era a primeira instância. Ok? Segundo, não é ele porque ele... Existe um rito passional, né? Exato. Outra, quando você vê, a única prova que há em tudo isso é uma delação que já foi desconfigurada. E um desespero em se produzir prova para se manter uma narrativa. Né? Hoje, nós estamos postando no meu perfil o vídeo Tagliaferro, ex-assessor dele, já abriu, tá extraditado, tá na Itália. Ele tem nacionalidade italiana, vai ficar lá e vai denunciar o Alexandre de Moraes, todos os absurdos dele. Ele promoveu, de fato, uma perseguição aos seus opositores políticos. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Bolsonaro, né? Ele tem seus motivos, eu não entro nesse mérito. Eu acho que foi um dos melhores presidentes que a gente teve, viveu uma pandemia, né, falou algumas coisas que eu não falaria no lugar dele, ou falaria de outra forma, mas enfim, pelo bem e pelo mal, a visão de mundo que ele tentou implantar, de reduzindo impostos, fazendo as estatais lucrativas, né, colocando pessoas técnicas. Mas aí não é, o governo de direita não faz estatal lucrativa, doutor Telêmaco. Não, mas nós tivemos estatais lucrativas, 62 bi. Mas o governo de direita não faz estatal lucrativa. Não, mas ele não privatiza, não teria. Mas esse é o sonho dele. Mas depende do Congresso Nacional as privatizações. Você não pode privatizar sendo esse do Congresso Nacional. Mas nem chegou a ser discutido. Mas, por exemplo, hoje você tem uma empresa que chama PetroRio, que é a PetroRio. Comprou tudo da Petrobras que poderia ser vendido. A Petrobras não pode. Entendeu? Eletrobras, uma burocracia. Então tudo é muito burocrático e difícil por causa de uma visão estatizante que a gente tem. Mas o governo deles estatais deram um lucro de 62 bilhões. Exploraram o monopólio, o diesel a quase R$10 um litro de gasolina, aí dá lucro mesmo. Né? Eu também sou contra. Mas ok, mas nós estamos falando de uma gestão técnica eficiente, não é cargo político. Nós vimos agora que tem uma estatal tal de Tupi aí, que a gente nem sabia que existia, pagando aí para político, para Marielle, depois você pesquisa, para a irmã da Marielle lá, ganhando 35 mil de salário, não sei aonde, mais 40 mil nessa outra. O que foi envolvido nisso, que se fugiu o nome agora no escândalo do INSS, ganhando 40 mil lá também. Estatal para esse tipo de política é só para cabide de emprego. Eu acho impressionante isso, né? É salário aqui, é mais coisa. Não, é uma loucura, cara. Isso, isso é o que a gente vê. Você sabia que o Bolsonaro pegou 400 mil do PL no ano, e aí a Michelle, mulher dele, pegou mais 400 também. Ele já tem 3 aposentadorias. Cara, eu não dou conta dessas coisas assim. Eu acho muito desrespeitoso com se for dinheiro público, realmente o dinheiro público é dinheiro do povo. Tá, mas quem eu mantém fiz partido? Campanha. Depende, tem doações privadas também. Não, isso é verba partidária, PL, ué. Sim, mas partidos também têm doações privadas. Né? Por exemplo, eu já tive... Então tá tudo certo o Bolsonaro pegar 400 mil e a Michelle também. Não, eu tenho muitas restrições em fazer isso com dinheiro público. Agora, se alguém quer doar, é livre. Inclusive, quem estiver me ouvindo, minha campanha eu não faço com dinheiro público, mas sim nós vamos, né, transformar essa campanha. Vai passar o chapéu legitimamente. Todo mundo que quiser ajudar, é muito bacana isso. Faz todo sentido. E desde que não espere nada errado em troca. Faça isso com sinceridade. Porque não tem gente que faz cá, também, não. Então, assim, tem gente que faz como investimento, não é? Mas retomando, né? Então, nós estávamos falando, que eu mencionei o período Bolsonaro, que as pessoas têm algo contra ele, voltando ao julgamento do Alexandre de Moraes. Sim. Então, tem pessoas que ficam torcendo, porque elas não querem justiça, querem vingança. E eu entendo, teve gente que quer perder um parente na pandemia e acha que o presidente tem relação direta com isso. Respeito essa opinião, não entro nesse mérito, não vou defender, não sou advogado de Bolsonaro. Tem pessoas que o odeiam por muitos outros motivos, então querem ver ele queimado vivo. Mas a justiça não existe para isso, a justiça existe para fazer o que é justo. E o que é justo? É aquilo que a gente definiu em lei. Eu gosto de você ou não, você vai pegar as penas de lei. Se você não fez o que é errado, você não vai ser punido. Você fez, você vai ser de acordo com a lei. Independente eu gosto de você ou não, de ser rico, pobre, negro, branco. Isso é igualdade numa democracia. Nós somos julgados, temos direitos e deveres iguais. E somos iguais perante essa lei e perante um tribunal que aplica essa lei. Doutor Telêmaco. Só que não é o que está acontecendo. Por exemplo, nós tivemos o caso de um assessor, do que me fugiu o nome agora, do Bolsonaro, ficou 6 meses preso. Com uma prisão totalmente infundada. Como você priva uma pessoa de liberdade 6 meses? 6 meses da vida de uma pessoa é muito tempo, Thiago. O pessoal do 8 de janeiro mesmo, né? Manter aquele pessoal até agora
É uma loucura, ainda mais julgamento em bloco. Nós tivemos o Fora Temer em 2017. Assim, vândalo tem que ser punido. Eu sou contra pichar a parede. Claro, não, mas a punição foi desproporcional, totalmente. Tentativa de violação democrática por meio de armas. Assim, é uma coisa... Que armas que eles estão falando, gente? Se tivesse... Mano, a polícia teve lá, revistou, ele não encontrou nenhuma arma. Tentativa armada de derrubada do Estado de Direito. Isso é uma loucura, isso é uma tentativa de apoio mais absurdo. Né? Qual que é o argumento para defender o Alexandre de Moraes, que agora está sancionado por essa lei Magnitsky? Tem que falar devagar, para não falar. Eu treinei isso aí 50 vezes. Magnitsky. Como é que a gente tem... O pior é que ele tem a conivência de 8 dos 11 ministros. Né? E esse argumento dele, né? Todo mundo concordou. Mas todo mundo concordou porque faz vista grossa. Porque a gente tem assim, o próprio Alexandre de Moraes no passado dizia coisas que ele se contradiz hoje. Não estão sendo julgamentos técnicos. Então uma justiça que viola a liberdade das pessoas, que condena as pessoas passionalmente, condena as pessoas com perseguição política, isso é violação dos direitos humanos. A liberdade, a vida e a liberdade é o primeiro dos direitos humanos. E as pessoas têm sido privadas disso. Um julgamento justo também é. Todo mundo é livre e nasce livre. A não ser que cometa crimes e responda por eles, mas sendo julgados por um juiz imparcial. Telêmaco, o nosso tempo já está estourando. Sério? Tá loucura, cara. Já vai dar meia hora de bate-papo aqui, mas, só para entender. Esse lance do Trump todo vai acabar onde? O que vai acontecer na sua opinião? Bom, se o Congresso Nacional não intervir, o desejo do Lula, eu vou ser bem claro. Tá? Algumas coisas que eu escrevia lá em 2010, 2011, que você sabe, eu faço análise política e sou meio comentarista. Você é um dos mais preparados que defendem esse ponto de vista no Brasil, com toda certeza. Quem tem amigo tem tudo, né? Mas o que acontece? Para esse grupo político representado, encabeçado pelo Lula, ele está se lixando para a classe média. Nós temos um vídeo da Tiburi falando, que é uma intelectual do PT, falando que eles odeiam a classe média e ela sendo aplaudida, que a classe média é retrógrada, é recalcada. Aí ela vai falando um monte de adjetivos. Eu posso estar confundindo aqui os adjetivos, mas ela detona e depois é aplaudida, ovacionada no evento do PT. Se isso aqui entra no embargo econômico, porque o próximo passo é endurecendo as medidas, como foi com a China. 50%? A China subiu, então é 100. China subiu. Ainda tem margem para arrochar muito mais. Tem muito. Tem para aplicar Magnitsky em todos os ministros, em presidente de Congresso, pode tocar o terror. A rosca está longe de acabar. Isso aqui ainda. E outra, não se engane os brasileiros. O Brasil, o Alexandre de Moraes, hoje é um par internacional. A imprensa internacional o vê como violador de direitos humanos. Outra coisa também que se você quiser fazer, a gente fala depois da liberdade de expressão, se der tempo, que é algo seríssimo que ele faz. Né? Quando ele, por exemplo, a Rumble só não funciona em 3 países do mundo: China, Rússia e Brasil. Até o Irã, até no Irã ela funciona, uma ditadura. Até na Coreia do Norte, Rumble, a rede que o Alexandre de Moraes derrubou aqui, funciona. Isso é um absurdo. O que é derrubar uma rede social? Derrubar um canal de informação. Por quê? Porque ela deixa as pessoas falar. O preço de ouvir a verdade é eventualmente ouvir aquilo que não se quer. Mas ter meios de punir quem fala. Ninguém te proíbe. Você sabe que você não é proibido de matar? Já não está escrito que é proibido matar no Brasil. Não é proibido cometer um crime de racismo. Não é proibido cometer uma injúria. Se você cometer, você vai pagar o crime. Então saiba disso. A rede social, a praça, o microfone, a câmera está aqui. Não faça, porque se fizer, você vai ser punido. O que a Constituição diz? É resguardado a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Então se a rede social, que eu acho que faz sentido exigir de acordo com a nossa lei, identifica o autor, tem que se dar ampla liberdade de expressão. E quem, se porventura se sentir ofendido, vai lá e faz uma representação criminal. A gente já tem previsão legal, já né? tem. Só que as redes sociais têm que identificar o usuário. Aí eu acho que todos, aquela Selim que tem, todo mundo tinha que ter o Selim. Mesmo os canais com nomes de fantasia. Sim. Sei lá, por exemplo, eu tenho meu escritório de advocacia. Tem que ter um CPF por trás. Sim. Entendeu? Porque se eu escrever e falar uma besteira, quem se sentiu ofendido vai lá, vai procurar seus direitos e vai me acionar. Fora isso, não tem o que se fazer. Mas no Brasil, tira os perfis do ar. Isso é censura prévia, Thiago. Porque você pode dizer alguma coisa que eu não gosto, eu proíbo você de falar. E quem vive de rede social é trancar você dentro de um quarto. Isso é violação de direito humano, liberdade de expressão. Tá entendendo? Só que as pessoas não vê com a gravidade que é, ou tá se lixando porque tem raiva e tem um sentimento de vingança. Mas nós não podemos ver dessa forma, porque pode ser que um dia esse sentimento de vingança, essa vingança, esteja contra o nosso lado. Então a gente tem que ser realmente parcial e defender a lei para todos. Mas você me fez uma pergunta, eu fui falar da liberdade de expressão, que é mais um direito
humano violado pelo senhor Alexandre de Moraes. E o mundo inteiro critica ele por isso. Muito bem. Bom, é tanto assunto, cara. Tinha tanta Verdade. coisa ainda que eu queria tocar com você. Você vai voltar em breve para a gente falar sobre a sua pré-candidatura ao governo de Goiás. Eu quero muito ouvir sobre isso. O que você propõe, quais são as suas ideias, o que você tem, afinal, de novo para trazer, já que esse é o seu partido. E eu quero, cadê seu livro? Você disse que ia me dar um livro? Tá aqui meu livro. O Telêmaco Brandão, que também é escritor, é um pensador. Tá aqui meu livro, Democracia é Reunião de Condomínio, o resto é balela. Eu explico por que isso. Deixa eu marcar texto para você aqui. Tá certo, tá aí, ó. Propagandinha aqui também do nossa pré-candidatura. Apresentando, e eu quero uma caneta. Eu tinha uma aqui, ó. Tem aqui, ó. Dedicar ao meu amigo Thiago. Faz esse autógrafo aí, cara. Vamos lá. Democracia é reunião de condomínio. E eu dedico meu livro a duas pessoas, uma delas nós mencionamos aqui, Thiago. Você quer que eu leia aqui? Quero demais, né? Vou ler aqui. Cadê aquele aqui? Eu tenho que achar. Onde é que acha aqui, Thiago, a dedicatória? Tô perdido no meu livro. Vamos achar isso aqui. Introdução, prefácio, agradecimentos. Vamos lá. Aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em especial, os senhores Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, obrigado. Vocês foram grandes inspirações, negativas, claro. Sem os assombrosos episódios protagonizados por vossas excelências, o meu nível de indignação não teria sido suficiente para escrever esse livro. Mas como é que você fala que tem perseguição? Você está lançando um livro aí criticando os ministros, falou aí no microfone de todo jeito, milhares de pessoas vão assistir. Pois é, minha esposa ficou com medo de eu lançar esse livro. Isso chama-se regime ditatorial. Eu não deveria estar preocupado com isso. Mas as pessoas se preocupam e você também se preocupou, não preocupou? Eu também estou. Agora vou ter que pagar para ver. Mas ainda eu consigo falar isso, porque não fizeram a censura prévia. Pode ser que me punam depois, né? Mas ao desejo do senhor Alexandre de Moraes, eu deveria ser emudecido, calado, ter as redes sociais caladas, proibido de publicar esse livro antes dele existir. Né? Enfim, isso é censura prévia. Não conseguiram fazer a prévia. Não sei se vem depois. Muito bem. Tô feliz com o presente, vou ler e vou te falar depois. Claro, dividir aqui com os nossos amigos aqui também. A letra já não é bonita de óculos, pensa assim, né? Que nos acompanham. Gente, Doutor Telêmaco, que é um cara muito preparado, é um grande intelectual. Seu Thiago é com H, não é? Thiago com H. E é uma figura que vai crescendo cada vez mais na política, sempre defendendo essa linha da liberdade econômica, do conservadorismo. É um cara declaradamente de direita. Num outro momento a gente pode até contar, ele já foi comunista no passado e depois acabou se convertendo jovem, né? Aí ao pensamento liberal. Tá aqui, ó, gente. Democracia é reunião de condomínio. Já tô curioso para ler. Doutor Telêmaco, muito obrigado. Já acabou mesmo? Já acabou, cara. Nosso tempo. A Milena é brava pra caramba. Se a gente não terminar, ela põe a gente pra correr. Tá certo. Um forte abraço. Parabéns e muito obrigado. Obrigado você. Obrigado também o carinho da audiência, a companhia. E segue a gente na @Telêmaco-Brandão30. Deixa eu te servir. Manda sua bronca lá no nosso direct. A sua também, Thiago. Tô aqui para te servir. Telêmaco-Brandão 30. Não tem erro. Muito bom. Tamo junto. Muito obrigado. E claro, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final e conseguiu ir pensando com a gente durante esses 30 minutos aqui. Um forte abraço e até breve. Se quiser emendar, gravar outra. Agora não tem jeito, eu tenho que